Paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus possa abençoar vocês e assistir esse vídeo até o final. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Ó Samuel, quantos evangelhos existem? Ó Davi, é meio difícil de explicar você. Só uma pessoa que poderá falar conosco quantos evangelhos existem. E essa pessoa é o pastor Adão. E ele vai vir para poder falar com vocês. Então, nesse momento, a gente vai estar chamando primeiro a nossa mãe para poder cantar conosco. Mãe. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu tenho um amigo que cuida de mim, também de você. Ele é fiel, é Manuel, é o brilho da luz. Ele nos satisfaz, ele nos traz a paz, seu nome é Jesus. Na hora da dor, Jesus é o amor, é a fonte da vida. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é o amor, é a fonte da vida. Aleluia, Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Rose Lima, que já está aí. A senhora fica até o final em nome do Senhor Jesus. E todos vocês que já estão assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vou passar para o pastor Adão. Pastor. Olá. Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Davi, Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nessa noite eu quero saudar a todos com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus e quero convidar a família. Não precisa vir aqui à frente, não. Onde ela está mesmo, a voz aparece. Para nós glorificar o Senhor. Eu quero agradecer ao meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Marlúcia machucou um pouquinho agora à tarde, mas está normal, ela já esteve aqui na frente. Questão de um movimento aí. Na perna dela machucou um pouco, um ataque de um cachorro aí, descuidou, machucou, não que ele mordeu, apenas machucou a perna. Aí vocês, para tudo a gente ora, ela pede oração, eu peço, e Deus vai abençoar que ela vai ficar bem da perna logo logo. Então é isso aí, graças a Deus, por mais uma vez nessa noite nós estamos juntos aqui, né? Deixa nós glorificar o Senhor aqui primeiro. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. De novo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu não sei se você entendeu, se você ouviu bem. Vencendo, vem Jesus. Ele já está se preparando. Então,
que os seus adversários se preparem. Porque é certeza, a vitória pertence a nós em nome do Senhor Jesus. Somos perseguidos, mas não somos vencidos. Somos caluniados, mas não somos derrotados. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Na verdade, não tem nada escondido. Está acontecendo aí que os inimigos do Senhor estão voltando a se manifestar. E como é que eles se manifestam? Proibindo que colocamos a mão apenas em um livro sagrado. E por que proíbe que põe a mão no livro? Porque o livro fala a verdade, que o mundo não conhece e nem pode conhecer, porque é mundo. Então, mas só uma coisa é certa. A Bíblia diz que o Senhor é a rocha, uma rocha de ofensa. Aquele que tropeçar nela se torna em pedaço. E aquele que ele cair sobre ela, que ela cair sobre ele, se tornaria em pó. Eu conheço algumas histórias de pessoas que tentaram lutar com Deus, mas até hoje nunca tiveram nenhum bom resultado. E assim será até o fim. Eu me alegro muito porque aquele que eu sirvo, ou melhor dizendo, esse que eu sirvo, que eu adoro, continuo adorando até a morte. Nunca deixo de ser um cristão. Ou com falha, ou sem falha. Mas eu quero permanecer e fechar meus olhos sendo um cristão, que eu tenho certeza que será maravilhoso demais quando eu acordar. Que Deus o abençoe. Olha, o Davi fez uma pergunta, o Samuel. Quantos evangelhos existem? O Samuel respondeu certo para o Davi. No momento é difícil de eu te explicar, Davi. Mas eu conheço uma pessoa que vai poder nos explicar. E essa pessoa é o pastor Adão. Se é o pastor Adão, Samuel, mas Davi, aqui estou eu, às suas ordens. Que Deus tenha misericórdia de mim, que me prepara nesta hora, para declarar os dois atalaias do Senhor, jovem. Quantos evangelhos existem? Bem sei eu, por que eles perguntaram, o Davi perguntou. Por quê? Às vezes, alguém passa e fala, paz do Senhor, com a mãe dele, paz do Senhor, irmã. Ele olha para a mãe, olha para a pessoa e nota alguma diferença. Aí ele vai e fala, ô mãe, e essa pessoa aí é crente? Ela fala, é porque é da igreja tal. Então, a Bíblia também nos fala acerca disso aí. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. É isso aí.
Mas olha, Davi, mas Samuel, é o seguinte. No meu entendimento, e eu tenho certeza que estou mais ou menos correto, certo, só existe 2 evangelhos. Só 2. O verdadeiro evangelho, que é o santo evangelho, e o falso evangelho. O falso evangelho, ele é pregado de várias maneiras. É como a pessoa querer pregar. Ele é o falso. Mas ele cabe em várias igrejas, que todas têm um evangelho falso. Sendo falso, é um só, para todo mundo. E o verdadeiro evangelho, o santo evangelho, é um só. Então, todos que pregar o santo evangelho, toda a igreja que pregar o santo evangelho do Senhor, de conformidade aí essa igreja é uma só. Ela é uma só. Então, aqui na palavra nós vamos meditar e poder confirmar o que foi falado aqui pelo pastor Adão, que só existe 2 evangelhos, o falso e o verdadeiro. Então, tudo praticamente é 2. 2 Deus, entendeu? É isso. 2 dinheiro, o dinheiro verdadeiro, o dinheiro falso, entendeu? Tudo quase é 2. É o falso e o original, o verdadeiro. Né? Agora, às vezes a pessoa fala, mas são muito, mas sendo falso, falso é um só. Todo ele é falso, o efeito é o mesmo. O juiz que é para um é para todos. Então, olha, eu não era ainda um pastor. Como sou mais pela misericórdia de Deus. Não me considero que eu sou um grande pastor, que eu sei muito, isso não me considero. Eu dou graças a Deus que não me sinto envergonhado pelo evangelho que anuncio, pelos ensinamentos que faço. Eu me alegro. E já fui aprovado por muitos de fora também. Então não sou eu que falo, mas outras pessoas falam também. Então olha só aqui, eu vou lhe mostrar aqui de início, eu vou ter que pegar meio com força aqui, parece meio longo hoje, e senão nós não dá venção. Olha aqui, eu não era nem pastor na época, nunca esqueci disso. Eu li esse versículo aqui, ó. Eu estou lendo ele aqui em Mateus 24, 14, que diz assim, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando eu li dessa forma, eu falei, ó Senhor, aqui está falando que quando pregar a todo mundo virá o fim. E por que ainda não veio? Porque eu acredito, Senhor. Eu era bem novo ainda, mas eu me lembro disso. Quando eu estava entrando no Evangelho. E ele entrou em mim também. Então eu falei, ó Senhor, para mim, nós temos aí a igreja Deus e Amor. Naquele tempo era uma força a igreja Deus e Amor, era uma fama. No mundo inteiro ela estava se deslanchando com o finado Davi Miranda.
Nós temos aí essa igreja, nós temos assembleia, tudo ministério grande e poderoso. Nós temos a Batista, que é potência, tem dinheiro, e está pregando aí no mundo todo. Envia missionário aí para vários lugares, pastor para vários lugares. Ainda não pregou no mundo inteiro? Eu acho que já, Senhor. E cadê o fim? Como que ele falou assim comigo? Lê de novo. Aí eu tornei ler assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas a gente. Então virá o fim. Falou aí, Senhor. Já foi pregado a todo mundo. Não é possível que esse ministério aí já não pregou tudo. Ele falou, me lembro bem disso. Lê de novo. Eu tornei a ler. E este evangelho, ele falou, para. Quando eu falei a palavra, e este evangelho, ele falava assim comigo, para. O que você falou aí? Eu falei, aqui está escrito, este evangelho. Ele falou, falta você entender isso aí. Falta você entender essa palavra. Este evangelho. Você está me apontando vários evangelhos aí. Mas não é este evangelho. E eu estou falando aí na Bíblia, este evangelho. Os outros evangelhos que está sendo pregado, pode não ser esse aí. E eu estou falando este aí. Que é esse que você prega. O evangelho dos apóstolos. Então existe diferença, Senhor? Ele diz, claro. Nem todos que dizem o Senhor entraram no reino de Deus. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para depedrar ninguém, julgar nada. Agora só tem uma coisa. Toda vez que eu puder me colocar aqui com minha família, eu quero falar a verdade. Eu lhe mostro a verdade de Deus nas Escrituras. Entendeu? Eu lhe mostro a verdade. O que eu pregar, você pode rodar como você quiser, mas é a verdade. Olha só, vamos observar aqui que nós temos aqui Mateus 4:20, glória a Deus. Olha aqui o evangelho, olha um evangelho aqui, o verdadeiro evangelho, olha ele aqui, olha o dono pregando ele, observe como é que é. Ó, 4 de Mateus 23 diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Este evangelho, dali que falou quando pregar este evangelho, é esse um. Esse um que o Senhor Jesus pregava, entendeu? Ele pregava, no mesmo instante que ele pregava, realizava as curas. Os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados, os paralíticos andavam, o surdo ouvia e os mudos falavam, e o cego enxergava. Este é o evangelho, que quando ele for pregado ao mundo inteiro, então virá o fim. Observe só aqui, para nós vermos aqui, este evangelho. Aí foi com o Senhor Jesus. Vejamos aqui com os homens que servem a Deus em santidade, em verdade.
Olha só, nós temos aqui, ó, os apóstolos pregando aqui, ó. Atos 2:42 diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você está vendo? O que é um evangelho verdadeiro do Senhor? A operação dele está junto. Se faz sinais, cego enxerga, morto ressuscita e tudo. Alguém pergunta para mim, como já perguntou, pastor, o senhor prega esse evangelho? Sim. E por que não faz os sinais que os apóstolos estão mostrando que eles faziam? Por que o Senhor não faz os sinais? Os mortos não ressuscitam, o cego não enxerga. Vou lhe mostrar por quê. Eu prego o verdadeiro, mas existe motivo. Olha aqui o motivo por quê. Ó, e todos os que criam estavam juntos. E tinha tudo em comum. Hoje, nós pregamos o verdadeiro evangelho. Mas o povo não estão juntos. E também não tem as coisas tudo em comum, de igualdade. Olha aqui, volta e diz. E vendia suas propriedades, os crentes, ó, e vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um havia de necessidade. Todos ficavam igual. Aqui volta e diz, perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Eu prego o evangelho verdadeiro. Eu prego a palavra de Deus e conforme Ele me entregou. O evangelho dos apóstolos. Mas o povo vem cumprindo a palavra de Deus. Como? Por se multiplicar em iniquidade, o amor de quase todos se esfriaram. Hoje, verdadeiramente, é difícil para se montar uma igreja para que ela mostre o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma santidade, o caráter de todos igual, os irmãos se tornando um só. Não conseguimos mais. Um sempre tem uma queixa de outro. Um sempre tem que olhar o outro e ver diferença. Um quer ser mais do que o outro. Ou um não concorda que Deus abençoou aquele dali e deixou ele ser a benção. Um não concorda que aquele pode tocar o instrumento melhor do que ele. Ele se levanta querendo ser melhor do que aquele, querendo apagar o que aquele outro fez. Um não concorda que aquele fez um ensinamento perfeito, que foi pelo Espírito. Ele se levanta trazendo a palavra ofensiva. Quer dizer,
o que foi que Jesus falou para aquela mulher lá em João, se não me falha, 4:23. Mulher, há de vir um dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E são esses que o Pai procura para os seus verdadeiros adoradores. Então nós encontramos grande dificuldade no nosso meio mesmo. Por isso, a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, porque Deus não é de confusão. E às vezes acontece nas igrejas evangélicas confusão, escândalos. Então tem cumprido a palavra de Deus quando diz que dias difíceis virão. E nós estamos nos dias difíceis. Nem todos concordam com a mesma palavra. Nem todos creem conformidade que foi anunciado. Hoje, quando se fala, segundo as Escrituras que fala, não eu, para uma mulher, que ela não pode usar de autoridade na igreja. Muitas saem até daquele ministério, saem da igreja, procura outro, onde ela faz o que ela quer, porque cá ela teria que fazer o que Deus quer. Ela não concorda. Ela diz que é o pastor, que é exigente. Ela diz que é palavra de homem, que ela obedece a Deus e não a homem. Mas o homem está falando a palavra de Deus. Eu estou te mostrando algo para você ver que existe diferença. Agora, o que nós vemos aí, hoje em dia, quando nós temos uma igreja e ela é de doutrina, você fica até com vergonha de falar para alguém quantos membros tem na igreja. Porque ele vai dar risada. Porque ele é carnal, ele não conhece o que é uma igreja do Senhor, a verdadeira igreja ele não conhece. Ele pensa que é no lugar que tem muitas pessoas. Por isso, quando você falar que tem 10 membros na igreja, ou no ministério, todo é 20, ou 5, ou 2, aí ele ignora isso aí. Entendeu? Ignora. Começa a gaiofar, dar risada, porque ele não sabe que tem 2 ou 3 ou 5 por causa justamente da santificação que é a igreja. E nem todos estão de acordo. Cada um quer usar a roupa que achar bonita. Cada mulher quer calçar o sapato da altura que ela desejar. Quer usar uma pintura de conformidade, viu a outra na rua. Viu o cabelo de uma, gostou, achou bonito, quer colocar o cabelo dela naquele mesmo estilo. E as coisas do Senhor não é assim. Entendeu? Por isso é que se encontra, os 2 evangelhos, o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Os que concordam com a carne, e o evangelho verdadeiro é os que trabalham espiritualmente. O homem, a prova é tanto aqui, que espiritualmente eles não faziam questão dos bens que existiam, que os bens são carnais. Eles vendiam suas propriedades e depositavam o pé dos apóstolos. Quando eles depositavam o pé dos apóstolos, os apóstolos não pegavam o dinheiro e botavam no banco na conta dele, não. Distribuía com todos os crentes. Você tem casa? Não. Vamos comprar uma casinha para você. Você tem feira? Não. Vamos fazer uma feira para você. Você tem isso? Não. E você falta isso, falta aquilo. Chamava todo mundo, aí comprava de coisa. O irmão que dava ficava feliz em ver que todos ficavam num só nível. Por isso que a Bíblia diz aqui,
Ó, diz assim, ó. Louvava a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. O Senhor operava. E hoje está difícil do Senhor operar por causa das contendas, por causa da carnalidade. Enquanto você dá crédito à sua carne, você nunca se torna um espiritual. Para você se tornar um espiritual, você tem que isolar o efeito da carne. Porque enquanto você dá atenção para a carne, você não se torna um espiritual, que a carne não deixa. Nós temos aqui, ó, Mateus. Entramos para esse assunto aqui, ó. Mas deixa eu ver aqui. Aqui ainda tem mais um aqui que é muito interessante. 3:20 aqui, 3:12 de Atos diz assim. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunho, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer este homem que viste agora. Pedro falava aqui, um assunto muito importante aqui. Pregamos o nome do Senhor, que os apóstolos trabalhavam. Agora vejamos aqui o assunto, como é interessante. Pedro mais João, aqui mais atrás diz, ia entrar no templo chamado Formosa. E lá na porta do templo, colocava um paralítico de nascença, um concho de nascença. Dentro do ventre da mãe ele era concho, dentro da barriga da mãe ele já era concho. Nasceu assim. E colocava ele lá na porta do templo. Para quê? Para pedir esmola os que entravam para orar. Todos os dias era dessa forma. Já fazia tempo que eles conheciam ele ali, aquele paralítico. De repente ele olhando, vem dois homens diferentes um pouco. E os dois, um era Pedro e o outro era João, com as suas capas jogadas nas costas, humilde de sandália, para entrar no templo chamado Formosa. Aquele paralítico, quando viu os dois, estendeu a mão e disse: dá-me uma esmola. Pedro mais João parou e olhou para ele. Olha só a palavra de Pedro. Pedro disse: olha, não possuo nem prata e nem ouro. Olha só os homens
Olha os homens aí, sem um centavo no bolso, sem uma gravata no pescoço, sem um paletó, sem um terno, sem um sapato brilhando no pé, sem um carrão para andar. Mas cheio do poder de Deus. E Pedro olhou para o paralítico Simão João e disse: nós não possuímos nem prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te demos. Agora mesmo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem era levantado por muitos, fazendo força para levantar ele. Mas Pedro aplicou o nome do Senhor Jesus, estendeu as pontas do dedo e apanhou ele na ponta do dedo e botou de pés. E ele saltava, glorificava o nome do Senhor em perfeita saúde. E entraram no templo, aquele homem pulando, saltando e glorificando a Deus, louvando a Deus diante daqueles dois. E o povo, quando viu aquilo, ficou assustado. Mas Pedro e João ainda estavam mais atrás um pouco, o homem tinha adiantado. E ele lá dentro olhava para o homem: aquele homem que está pulando ali, não é aquele que nós Deus mora lá fora? Ele não disse que é cônjuge, o outro é cônjuge, é dele de nascença, eu conheço ele. Mas é ele mesmo que está pulando ali, são. Olha ele o pulo que ele dá. Ele está louvando a Deus. O que foi? Quando eles falavam o que foi, João mais Pedro pontava lá os dois juntos. Aqueles homens da capa preta vindo andando, diferente. Olharam, quem é aqueles dois? O homem que saltava correu para de junto deles e abraçou Pedro e glorificava a Deus. Eles disseram: é dois Deus, está no nosso meio. E correu para lá tudo atonito assim, com as pessoas com o semblante todo de mudado, olhando para Pedro e João. Pedro imediatamente sentiu que eles estavam achando que eles eram um Deus. Disse para eles: porque olha para nós desse jeito? Como que pela nossa piedade, ou nossa santidade, ou um poder em nós, nosso próprio, fez esse homem andar? Não foi nós, não. Quem fez esse homem andar foi o nome daquele que vocês entregaram a Pilatos para matar. Vocês pediram um homicídio, um ladrão, um criminoso, que saltasse e mandasse morrer aquele homem santo no lugar dele, e vocês não queriam ele. Foi o nome dele que deu saúde perfeita, esse aí que você está vendo, saltando e pulando. Por causa disto, o mundo não aceita o nome do Senhor Jesus. Muitos evangélicos chamados Igreja de Deus, muitas igrejas não aceitam o nome do Senhor. Fala apenas por falar, como qualquer um fala. Mas o nome do Senhor não é para ser falado assim, de qualquer maneira. Merece respeito esse nome Jesus. Tem poder nele. Olha só para você ver aqui, ó, o que eles fizeram aqui, ó. Aqui, ó. Chamando-os, disseram-lhe, chamou Pedro e João, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Não é agora que você está sabendo que o país tal está proibindo de pregar o evangelho. Não é agora, não. Agora está voltando o tempo aquele, mas desde aquele tempo ele já proibia
que realizasse a obra de Deus verdadeiramente como ela é. E eles chamaram aqui os apóstolos para proibir, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, lhe disse: julgai vós ser justo diante de Deus? Ouvi a vós antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Hoje, você está vendo aos poucos o que está acontecendo. Está começando a dominar aos poucos. Não pode abrir as igrejas evangélicas. Fecha. Ficam fechadas por causa de tal coisa. Espera aí. Por causa de quê mesmo? Do fantasma chamado coronavírus. Não pode ajuntar muito crente. Mas eu pergunto, eu estou fazendo uma pergunta e não uma crítica. Eu estou ensinando e não julgando. Eu estou desejando que alguém aprenda e que se arrependa para ser salvo. Eu vou fazer as perguntas e eu mesmo respondo elas. Por acaso, esse coronavírus que falam por aí, será que ele é mais matador, mais violento do que aqueles leões famintos lá na cova? Quando jogaram Daniel lá dentro? Será que são? Será que ele é mais violento? Será que ele mata mais? Amém? Será? Mas quando Daniel caiu lá dentro, entendeu? O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então, se nós estamos com Deus e Deus está conosco, e nós orando, Deus vai desfazer este mal que está tombando aí todos os dias, por toda parte. Por quê? Porque não tem quem está preparado para invocar este nome de Jesus de conformidade deve ser invocado. Aleluia, Jesus. Só se pode invocar em espírito e verdade. Mas a maioria são carnais que estão falando no nome, falando por acaso, para despistar, para fazer comércio com o nome. Será que o coronavírus ele é mais perigoso do que aquela fornalha de fogo que o rei Nabucodonosor acendeu 7 vezes mais, jogou Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro do fogo, porque era servo de Deus? Não porque era ladrão, não porque era criminoso, não porque adulterou, não porque mentiu, não porque roubou, não, apenas porque era servo de Deus. Não quis fazer a vontade do diabo, adorar a imagem de escultura, porque isso é da vontade de Satanás, não de Deus, porque quem tem que ser adorado, tem que ser louvado, tem que ser glorificado, é o nosso Deus em Cristo, Jesus, o Senhor. Então, muitas coisas estranhas estão acontecendo. Está começando. Mas nós não vamos assustar, não. Vamos continuar invocando o nome do nosso Deus. Vamos continuar sendo crentes que somos. Endireitar e consertar mais, santificar mais ainda. Mas estão, aos poucos, aplicando. Só pode orar até 8h30. Espera aí. 8h30? Se fosse até 9, qual é o acidente que aconteceria? Isso é uma forma de como está aplicando a lei de pouco a pouco.
até chegar na vez de dizer agora é nada. Mas nós já conhecemos nas escrituras a história. Nós já sabemos qual é o fim dela na escritura. Está aqui na escritura. Nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos que nós partimos por um momento, mas nós voltamos para a nova terra com Cristo Jesus, o Senhor. O nome do Senhor Jesus aqui diz assim, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui vou mudar um pouco aqui, só para entrar no nome, diretamente no nome, para você ver o que significa. Olha, o Senhor Jesus falou assim com os apóstolos. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu vou instruir você agora no nome de Jesus. O poder do nome, para que ele serve, o que o evangelho falso que não aplica o nome de Jesus. É outro sentido agora. Aguarda, ó. Chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus amados, eu, na verdade, não sou um homem formado. Mas Jesus também não foi. Mas sabia a letra. E o Senhor me revelou a sua palavra. Olha só. Aqui, o mundo inteiro está caindo nesse versículo. Quase o mundo todo caiu aqui. Está caído. Está caído. Ele é como essa igreja aqui, ó, o mundo inteiro. Está vendo? Ó. Ó a igreja aqui, ó. Ó o que ela diz. Como diz, sou rico, diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus diz, e nem sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, cego e nu. Muitas pessoas que vêm caindo nesse versículo aqui, homens formados, parece até que cai de propósito, porque eu não tenho uma formatura, mas eu vou lhe ensinar aqui. O que Jesus falou aqui? Ele aqui disse assim, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Agora ele volta e colocou ali. E do Filho, singularizou o nome, e do Espírito Santo, entre aspas, singularizou o nome do Pai. Nem Pai é nome, nem Filho é nome, nem Espírito Santo é nome. E o nome, pastor Adão? O nome? O nome é Senhor Jesus. Este é o nome do Pai. Em João 5,43 ele diz,
Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em seu nome, há a vez de receber. Então, glória a Deus. João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitaste. Se outro vier em seu nome próprio, aceitaria. Ele está dizendo que o nome que chamava ele de Jesus era do Pai. Então, por isso, há uma necessidade de que ensinar. Nós temos aqui quando as pessoas se colocam com o nome, dizendo que Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também coloca dizendo que é 3 pessoas da Santíssima Trindade. Coisa que não se encontra na Bíblia. Aqui em Efésios 4 e diante diz: há um só corpo e um só Espírito. É um só. A Bíblia não pode mentir. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Ele faz a obra em todos. Então, por isso, é que os apóstolos, ao ouvir a palavra, ao ouvir a palavra de Jesus dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as primeiras convenções, os primeiros batismos, está aqui, em 2 de Atos 37 diante, começa aqui, que diz, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, aqui me chama a atenção uma palavra, quando ela diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. O que significa essa palavra, os demais apóstolos? Os demais apóstolos é que Mateus, que escreveu 28:19, estava lá, ele escreveu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava junto com Pedro. E Pedro foi, então respondeu, e ele ficou calado. Pedro respondeu, para batizar em nome do Senhor Jesus. Ele deveria levantar, que era um apóstolo também, tivesse errado, ele levantaria e falava com Pedro, meu irmão, está errado, está escrito que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Ele foi para as águas e batizou todos em nome do Senhor Jesus. Malaquias 3:18, Deus diz, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele vai ver isso aí do batismo, a diferença. Porque nós temos aqui em Atos 2:37, nós temos Atos 4:12. Porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens,
pelo qual importa que sejam salvos. Nós temos Atos 8, 12 e 16. O 12 diz: mas como cresce em Filipos, que evangelizava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. O 16 diz: se batizava, tanto homem como mulher. O 16 diz: porquanto não havia descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui Atos 10, 48. Quando Pedro foi chamado na casa de Cornélio, o anjo esteve lá quando Cornélio estava orando. O gentil Cornélio estava orando a Deus, era um homem temente a Deus, e ele estava orando lá. Deus mandou o anjo falar com ele. O que Deus mandou o anjo falar com Cornélio? Não mandou o anjo pregar o evangelho para Cornélio. Mandou apenas o anjo dele ir lá e falar com Cornélio, que chamasse Pedro, que Pedro é que falava com ele. E Pedro foi. Chegando lá, Pedro falando, o Espírito Santo caiu em todos daquela casa. E Pedro perguntou: pode porventura alguém recusar a água para que não seja batizado? Esses que, assim como nós, como o irmão o apóstolo, recebeu o Espírito Santo e ordenou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Nós temos também em Atos 19, 2 em diante, quando Paulo, passando por Efésios, encontrou ali, uns varões ali que era discípulo de João Batista, eram batizados no batismo de João Batista. O batismo de João Batista não era batismo para salvação, é batismo para arrependimento. Então Paulo perguntou a eles: já recebeste? Atos 2, 19. 19, 2 em diante de Atos, até o 5. Então, ele perguntou àqueles 19 varões que estavam ali, 11 varões, perdão, estavam ali: já recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Eles disseram para ele: nós nem mesmo sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo disse para eles: em que fosse batizado? Eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creasse naquele que vinha após ele, isto é, Jesus Cristo. E eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Romanos 6, 3. Ou não sabeste quantos somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados também na sua morte? Colossenses 3,17. Tudo o que fizeste, seja por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Hoje o homem nega o nome de Jesus para poder aplicar Pai, Filho e Espírito Santo. Não é o que levantou o paralítico, não é o que fez o cego enxergar, este nome, não é o que fez o mudo falar, não é o que fez o surdo ouvir, não é o que fez Lázaro levantar da sepultura, não é o que se purificava os leprosos. Esse nome não é aquele que expulsava os demônios. Por isso é que está aí um evangelho, como eles me perguntaram, quantos evangelhos existem? Porque eles vê tanta coisa, E estavam pensando que cada um tinha um tipo de evangelho. Não, esse aí é o falso evangelho, porque não tem o nome do Senhor no batismo,
nas orações, na ceia, mas criaram por conta própria uma palavra dizendo que Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome, porque cancelaram, entre aspas, o singular que Jesus colocou ao falar estas palavras. Ele não mandou que falasse as palavras, mas que batizasse em nome do Pai, e o nome é Jesus. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estou encerrando aqui, exatamente em cima do horário. Sexta-feira, nós estamos com mais ensinamentos na palavra de Deus. Estou trazendo o trabalho desse estilo, porque realmente está faltando por aí nos lugares. E já que está faltando, eu estou procurando ver se aplico. Sei que uma coisa é certa. Meu Deus aprova. Meu Deus dá garantia. Porque realmente falo. Sou fraco, sou falho, mas falo a verdade de Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que ele disse que veria outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus abençoe. Creio que até sexta-feira, se Deus permitir, estaria com vocês mais uma vez. E agradeço por essa rica oportunidade que Deus me deu. E agradeço pelo cuidado de vocês, de parar um pouco para ouvir, junto comigo, a palavra de Deus. A família está aí agradecendo, falando alguns nomes aí, irmã, e Deus abençoando. Deixa ver quando Deus vai preparar para nós fazer o culto à distância em casa. Fique com Deus e a paz do Senhor. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Que Deus possa abençoar vocês. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. A paz para nossa irmã Rose Lima, Deus abençoe. Nossa irmã Keliane, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nossa irmã Darlene Souza, Deus abençoe sua vida sempre. Creuza Rodrigues também, Deus abençoe sua vida. Cleone Virturini. Luiz Felipe Queiroz, Deus abençoe sua vida. Kemily Lohane, continue assistindo, filha. Vai ser bom para você. Douglas Cordeiro, Deus abençoe sua vida. Rávila Pereira, Daniel, Deus abençoe você também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. E que continue assistindo sempre em nome de Jesus. Uma boa noite.